Deus se manifeste aqui em nosso meio, para que Ele possa nos falar, ministrar aos nossos corações. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar aqui diante de Ti, agradecemos pela Tua palavra, pela Tua voz. Senhor, ministra aos nossos corações, traga a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração possa ouvir, possa ver, possa sentir, possa receber a Tua palavra. Senhor, usa-me aqui para ser o Teu mensageiro, apesar de mim, usa-me, que nada impeça o Senhor de falar aos nossos corações. Nós estamos sedentos por Ti, desejosos por Ti, então vem, Senhor, ministra aos nossos corações, assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Quem lembra da palavra da semana passada? Pecado e a tentação. Então, de maneira bem sucinta, nós falamos sobre o pecado, de maneira sucinta, o pecado e a tentação. A tentação é a cobiça que há dentro de nós. O diabo usa essa cobiça para nos tentar, para que a gente viva a nossa vontade e não a vontade de Deus. Nós também vimos que o pecado é quando a gente desobedece a Deus. O pecado é a transgressão da lei, a transgressão da vontade de Deus. É quando a gente se rebela contra Deus e passa a viver a nossa vontade e não a dele. Na semana passada, nós vimos que a ferramenta, a maneira como Jesus enfrentou a tentação foi usando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o que a gente deve usar contra a tentação. E hoje, numa sequência dessa palavra, nós vamos ver o antídoto ao pecado. Se o pecado é a desobediência a Deus, o antídoto ao pecado é a obediência a Deus. Então o tema da palavra de hoje é a obediência a Deus. Eu quero que vocês abram, quem trouxe a Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, passagem muito conhecida aí quando a gente ouve sobre obediência, desobediência a Deus. Deuteronômio capítulo 30. Diz a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui é um texto clássico e muito conhecido quando a gente fala sobre obediência. Então aqui a gente vê Moisés, um pouco antes do povo entrar na terra prometida. Moisés traz uma palavra como um profeta de Deus, anunciando a mensagem de Deus. E aqui ele nos mostra até hoje que a gente tem uma escolha na nossa vida. Todos os dias nós temos escolhas. Durante todo o dia nós vamos ter que decidir coisas, escolher coisas, do mais simples ao mais complexo. Às vezes decisões simples e banais, como
tomar uma água, fazer alguma coisa bem simples, ou decisões mais complexas, como trocar de emprego, trocar o carro, como pedir em casamento alguém. E todas essas decisões importantes, pequenas ou grandes, simples ou complexas, nós devemos fazer seguindo a vontade de Deus. Se a gente olhar lá em Gênesis 3, a gente vê que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro do jardim. Que isso nos mostra que aquela decisão que Adão e Eva tinham lá, estava no centro da vida deles, que era viver uma vida de obediência a Deus, ou viver uma vida de desobediência a Deus. Isso está no centro da nossa vida como cristãos. Então, algo que fica é sobre essa questão de obedecer a Deus ou não. Em Deuteronômio, a gente vê que quando a gente obedece a Deus, como consequência disso, é vida e bênção. Já se a gente desobedecer a Deus, a consequência disso é morte e maldição. Então fiz aí um fluxograma bem simples, para ficar relacionado isso, para que a gente possa visualizar isso de maneira mais viva, mais intensa. Quando obedecemos a Deus, estamos caminhando para a vida e obediência. Mas quando desobedecemos a Deus, estamos caminhando para a morte e para a maldição. Aqui a morte não é a morte física simplesmente, mas como eu falei semana passada, é a morte espiritual, é a separação de Deus. E a vida aqui é uma vida com Deus, na presença dEle, ouvindo a palavra dEle, meditando nela e vivendo a vontade dEle. Porque uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus, quanto mais a gente obedece a Ele, mais Ele fala conosco, mais Ele vai nos revelando. É como se fosse um processo, né? Então quanto mais eu vou obedecendo, mais Ele vai passando para mim as coisas, e mais eu vou confiando e vou vivendo. Porque se a gente ficar só desobedecendo, como que Ele vai ficar dando ordem? Imagina que você tem 2 empregados, você dá a mesma ordem para os 2, só que um faz a sua ordem e o outro não. Em quem você vai confiar? Em quem você vai confiar para falar de novo, para dar outra ordem, para se revelar, para estar junto? Nós não somos empregados de Deus, nós somos filhos dEle, e como os filhos nós devemos obedecer também por amor a Ele, querendo agradar e alegrar o coração do Pai. E o que eu acho incrível nesse texto, é que Deus não só nos ensina sobre obediência e desobediência e as suas consequências, mas Ele também revela a vontade dEle. Ele fala: escolham a vida. O que Ele está falando? Escolham me obedecer, escolham viver uma vida comigo, porque eu amo vocês, eu quero viver uma vida com vocês, de intimidade, me revelando a vocês, para que vocês, cada dia mais, possam viver uma vida aqui, plena, feliz. Esse é o desejo de Deus. Então no texto aqui Ele dá um spoiler, Ele fala para a gente: vocês têm a escolha entre obedecer ou desobedecer, entre vida e morte, bênção ou maldição. Escolham a vida, escolham me obedecer. Esse é o meu desejo é que vocês me desejem, meu desejo é que vocês me obedeçam. Essa é a vontade de Deus para nós. E aqui para mim também é algo assim muito intenso, porque a gente vê a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável, é o melhor para nós. Então obedecer a Deus é o melhor que pode existir na nossa vida. Não quer dizer que tudo vai dar certo, não quer dizer que tudo vai ser maravilhoso. Jesus falou: no mundo tereis aflições, nós vamos passar por dificuldades e aflições, contudo é muito melhor passar obedecendo a Deus, tendo Ele conosco, do que passar desobedecendo a Ele, sofrendo sozinho, sem ter o amparo e a ajuda dEle aqui. E para mim assim, mais forte de tudo isso, é que o resultado melhor da obediência a Deus, é a vida com Ele, é viver com Ele, é termos a presença dEle. Não há nada melhor nesse mundo, do que a presença de Deus, do que estarmos diante dEle. Então uma vida de obediência a Ele, nos conduz a viver na presença dEle, e a recompensa maior vai ser o quê? Passarmos toda a eternidade com Ele na Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse 21 está muito claro: Deus habitará junto com o seu povo na Nova Jerusalém, e a nossa vida aqui é que vai nos conduzir, se a gente vai viver na Nova Jerusalém com Ele, se vamos viver no inferno. É o que a gente faz aqui que vai
conduzir aonde vamos estar na nossa eternidade. Agora, olhando o outro lado da moeda, eu falei aqui da parte da obediência. Agora, se olharmos para o outro lado, para a desobediência gera o quê? Maldição. Se a gente olhar lá em Gênesis 3, no Éden, depois do pecado original, a gente vê o quê? A serpente sofreu maldição, ela passaria a rastejar sobre seu ventre e comeria o pó todos os dias. Eva aumentaria o sofrimento da gestação e as dores de parto dela. E Adão se alimentaria com o sofrimento, com o suor do rosto, comeria o seu pão. Ele tinha um alimento ali fácil no Éden, ele não precisava fazer sacrifício para ter o alimento, mas após o pecado, ele passa a ter que se esforçar para ter o seu alimento, para conseguir o seu alimento. Mas também tem a morte. Qual que é a morte? Aqui em Gênesis 3, é eles serem expulsos do Éden. Eles perdem a presença de Deus, eles perdem o relacionamento diário com Deus. Se nós avançarmos mais um pouco na história, nós chegamos ao povo de Israel, um povo em que teve conquistas militares espetaculares, enfrentaram exércitos maiores, mais bem preparados, com maior armamento, e venceram batalhas. Tem batalhas que eles nem lutaram. Deus confundiu o exército a ponto do exército se atacar, o exército inimigo. Em outras situações, o exército saiu correndo com medo. Os muros de Jericó caíram sem eles encostarem uma mão no muro, a cidade mais fortificada da época. Então eles conseguiram vencer batalhas de maneira sobrenatural. Por quê? Porque Deus estava com eles, porque Deus agia com eles. Mas eles desobedecem a Deus, passam a adorar outros deuses, e aí nós vemos a maldição caindo sobre eles. Período de seca, de fome. A gente vê o relato, da história de Elias, em que o povo de Israel ficou por mais de 3 anos sem chover. Imagina, para uma sociedade totalmente agrícola, quão difícil é. A gente está vendo o aumento do preço do café, nas reportagens aí, fala o quê? Problema climático. Imagina ficar 3 anos sem chover, para quanto que não vai o café? Imagina a dificuldade, imagina com eles lá. Sofreram derrotas em batalhas, perderam guerras e foram levados cativos. O pecado, ele nos aprisiona. A desobediência fez com que eles fossem levados cativos para a Babilônia, foram aprisionados. Eles perderam a recompensa de Deus, que era viver na terra prometida, uma terra cheia de fartura, que emanava leite e mel. Imagina uma terra em que precisava 2 homens para carregar um cacho de uva. Hoje a gente pega a uva aí no mercado com 2 dedos, o cachinho, uva deliciosa. Imagina essa uva que precisava de 2 homens para carregar o cacho. Imagina como deveria ser doce, deliciosa essa uva. Eles perderam tudo isso por desobediência a Deus. E aqui fica algo assim mais forte, porque eles foram levados cativos, se tornaram escravos. Não só perderam essa terra maravilhosa, mas passaram a ser escravos de um outro povo. Tiveram as suas casas destruídas, a cidade de Jerusalém destruída, os muros, o templo. Imagina aqui, imagina que vem um exército inimigo, chega aqui em São Manuel, atacando o Brasil, chega aqui na nossa cidade e leva a gente todo prisioneiro. Todo mundo aqui agora vai ser escravo lá na terra, na Argentina, para ficar melhor aí o cenário. Todo mundo escravo lá na Argentina. E aquela casa, que era o seu porto seguro, a sua fortaleza, que a gente batalhou muitos anos para ter ela, de repente eles destroem, tacam fogo. Você vê sua casa pegando fogo, sendo destruída. A cidade de São Manuel virando cinzas e ruínas. Toda a nossa história aqui, toda a nossa família que passou por aqui, eles viram isso, a terra deles sendo completamente destruída. E o mais sério de tudo isso é que o templo se destruiu. Hoje a igreja somos nós. A igreja hoje é o coletivo, não é o prédio em si. Mas na época do povo de Israel, o templo simbolizava a presença de Deus. No mínimo 3 vezes por ano, todo judeu ia para Jerusalém celebrar as festas, estar na presença de Deus ali, adorar. A hora que o templo é destruído, isso simboliza o quê? A morte. Eles perderam a presença de Deus no meio deles.
Assim como Adão e Eva perderam Éden, eles perdem o templo, perdem a presença de Deus. Então a desobediência trouxe o quê? Maldição, mas também morte. Por quê? Porque eles serviram outros deuses. Nós lemos em Deuteronômio 30, Moisés falando, não adorem outros deuses, mas eles desobedeceram e passaram a adorar outros deuses. Isso a gente vê falar o quê? Da idolatria. Viveram em idolatria, adorando outros deuses. Mas o que é a idolatria em si? Já que ela é algo que nos dificulta, né? É algo que, se a gente fizer viver, a gente vai estar desobedecendo a Deus. O que é a idolatria? Para a gente entender um pouco melhor sobre a idolatria, queria voltar com vocês lá em Êxodo, para a história de Israel, quando eles saem do Egito. Então, de maneira tremenda e poderosa, Deus tira o seu povo do Egito. Eles estavam há muito tempo escravos no Egito, uma nação forte e poderosa na época, e eles saem de lá de maneira poderosa, de maneira tremenda, levando o seu rebanho, saem de maneira pacífica, sem precisar lutar, sem precisar pegar em armas, ainda recebem algumas coisas dos egípcios para saírem, e estão caminhando, liderados por Moisés. Mas eis que chegam em um determinado momento nessa caminhada, e à frente deles tem um grande mar, um mar que não dá para atravessar, não tem como atravessar, ainda mais com animais, com crianças, com idosos, não tinha como. E a hora que eles olham para trás, quem que vem atrás deles? O exército egípcio, o exército mais poderoso que havia na época. É como se fosse o exército norte-americano hoje em dia. E eles, o que eles tinham? Nenhuma arma, nenhum treinamento militar, nunca tinham lutado. Naturalmente, o que aconteceria com eles? Morreriam. Tem uma gíria que fala que estava entre a cruz e a espada, né? Eles estavam entre a água e a espada. Ou morria afogado, ou morreriam na espada. Não tinha saída. E aí Deus do sobrenatural, Deus tremendo e poderoso, vem e os liberta, abrindo o mar vermelho, fazendo algo impensável para qualquer um de nós. E eles fazem essa travessia a pé enxuto, sem sequer molhar os pés. E Deus, de maneira poderosa, trava a roda dos carros do exército egípcio, e o exército egípcio, ao entrar no mar vermelho, Deus fecha o mar sobre eles e destrói com o exército mais poderoso da época, aniquila com eles, acaba com eles. O povo está liberto, o povo está livre. Pouco tempo depois, chegam ao Monte Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai, fica 40 dias lá, desce com as tábuas dos 10 mandamentos, e o que ele encontra quando ele chega no acampamento hebreu? Encontra o pessoal adorando um bezerro de ouro. Já se venderam, já criaram um ídolo para adorá-lo. Mesmo vivendo essas experiências tremendas e poderosas, eles estavam lá. A idolatria ocorre quando nós colocamos algo no lugar de Deus em nossas vidas. Quando algo toma o lugar de Deus em nossas vidas, aquilo se torna uma idolatria. E nós podemos conhecer Deus, saber quem Deus é, até amá-lo, mas algo tem mais prioridade na nossa vida do que Deus. Algo se torna prioritário, ao ponto de que, entre obedecer a Deus e obedecer a essa coisa, a gente passa a obedecê-la. O povo de Israel ali, conheciam Deus, tinham vivido experiências tremendas com Deus, confiavam em Deus, mas estavam adorando um ídolo, estavam adorando uma estátua de ouro, naquele momento. E aqui, fica algo assim para a gente pensar na idolatria, porque a idolatria, quando a gente pensa, normalmente vem uma estátua, vem um objeto, mas qualquer coisa pode se tornar um ídolo, até coisas boas e lícitas na nossa vida, pode se tornar um ídolo, uma pessoa, um trabalho, um objeto, qualquer coisa pode se tornar um ídolo, desde que aquilo se torne mais importante na nossa vida do que Deus. E por que a gente cria esses ídolos?
Qual é a raiz da idolatria? É que a gente cria um ídolo para que ele reflita a nossa vontade, para que ele nos ajude a viver a nossa vontade. A raiz da idolatria é servir a nossa carne, é viver segundo a vontade da nossa carne e não de Deus. Então nós criamos algo que a gente tenta moldar segundo a nossa vontade e buscar nele um meio para alcançar o que a gente deseja. A gente vê aí os egípcios, outras religiões não cristãs, que têm vários deuses. Se eles precisam de chuva, o que eles fazem? Recorrem ao Deus da chuva. Precisa de fartura de alimento, quem eles recorrem? Ao Deus da colheita. Eles precisam de alguma cura, recorrem ao Deus da saúde. Precisam ter filhos, querem ter filhos, recorrem ao Deus da fertilidade, e assim vai, porque eles estão moldando um ídolo e buscando um ídolo segundo a vontade deles, que eles possam dominar e controlar aquele ídolo para fazer a vontade deles. Então a essência da idolatria é a gente tentar algo ou alguma coisa para vivermos a nossa vontade, o nosso querer e não de Deus. E qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Então o que pode ser um ídolo? Uma pessoa, filho, esposa. O trabalho pode se tornar um ídolo, o carro, a casa, time de futebol, um esporte, o entretenimento, a vaidade, o dinheiro e tantas outras coisas. Tudo que tiver mais prioridade na nossa vida do que Deus, se tornou um ídolo para nós. E para isso ficar mais prático, quero compartilhar algo que o Espírito Santo trouxe no meu coração para a gente identificar os ídolos, né? Identificar se tem um ídolo na nossa vida. Então quando a gente fala de filhos ou de esposa, se Deus pede para eu fazer algo, só que a minha esposa ou meu filho vai contrário a isso, o que eu faço? Não faço o que Deus está mandando para agradar minha esposa ou meu filho? Ou mesmo que isso gere uma insatisfação neles, eu faço a vontade de Deus? O que nós temos feito? Deus manda que eu vá visitar lá o Zé Roberto na casa dele, eu marco com ele para ir lá visitar. Só que à tarde, no dia de visitar ele, a Giovana chega e fala: vamos no cinema hoje? Eu quero muito ir no cinema, está passando um filme que eu quero assistir. O que eu faço? Falo para ela: hoje não, vamos outro dia, mesmo isso trazendo uma insatisfação para ela? Ou eu ligo para o Zé Roberto e falo: Zé, não vai dar para ir hoje, vamos marcar outro dia? Para que lado a gente tem ido quando acontece esse conflito com alguém que a gente ama? Filho, esposa, marido. O trabalho. De repente a gente já não ora mais todos os dias, porque a gente precisa dedicar mais tempo ao trabalho. Não é errado fazer hora extra, não é errado se dedicar ao trabalho, muito pelo contrário, nós temos que levar a cultura do reino lá no trabalho. A gente tem visto aqui, evangelizar, ser um mensageiro do evangelho. Agora, quando o trabalho começa a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, tem algo errado. Tem pessoas que têm um problema, chama workaholic. Ele é viciado em trabalho, trabalha 12, 14, 15, 16 horas por dia. O trabalho é a prioridade na vida dele, é o núcleo da vida dele, está em torno do trabalho. Tudo que ele faz na vida dele gira em torno do trabalho dele, né? A gente vê agora o termo network. Ele só encontra com pessoas relacionadas com o trabalho, que vai trazer algum significado para ele no trabalho. Há uma idolatria aí ao trabalho. O carro, eu conheço pessoas que não dão carona, porque senão pode sujar o carro, pode estragar o carro. Já ouvi pessoa falando que não dá carona porque isso pode estragar o amortecedor do carro, está colocando mais peso no carro. Deus nos deu as coisas para quê? Para a gente abençoar os irmãos. Claro que o carro é nosso, a gente vai usar também para o nosso dia a dia, para o trabalho e tal, mas quando a gente puder abençoar o irmão, dando uma carona, algo, vamos abençoá-los, vamos seguir a vontade de Deus. A casa, tem pessoas que não recebem outras pessoas em casa, vai sujar minha casa, vai riscar minha parede, vai estragar o sofá, não abre a casa para os irmãos, nunca recebe. A casa está virando uma idolatria, está virando o castelo dela, algo assim sobrenatural para ela.
time de futebol, os irmãos, principalmente nós homens, não vem no culto porque vai ficar assistindo o jogo do time dele, está no mesmo horário do culto, não dá. Quantas vezes? Esporte, eu não vou na conexão de quinta-feira porque eu jogo bola com os meus amigos. Qual que é a prioridade na sua vida? Ir lá falar de Deus, conversar de Deus, ouvir de Deus ou jogar futebol? Onde que está a prioridade na nossa vida? Entretenimento, eu nem vou falar muito em entretenimento, semana passada já falei aqui, redes sociais, internet, filmes, séries, mas eu vou contar uma história minha, rápida, bem rápida, tenho vergonha de falar, mas o Espírito Santo mandou, vamos fazer, né? No começo da minha conversão, antes de eu me batizar, o videogame era meu ídolo, eu continuo amando videogame, adoro jogar videogame, e ele por um tempo foi um ídolo na minha vida. Então eu acordava mais cedo, fazer meu TSD, sabia que tinha que fazer meu tempo de oração com Deus, meu devocional, mas alguns dias a vontade de jogar videogame era maior, a cobiça da minha carne de jogar videogame era maior do que a minha vontade de orar. Como que eu orava? Narrador de futebol de rádio, conhecem? Rápido, oh meu Deus, obrigado pelo dia de ontem, abençoe meu dia, amém. Pegava o videogame e jogava um pouquinho, porque eu queria que desse tempo de jogar videogame antes de ir trabalhar, eu priorizava o videogame a falar com Deus. Então o videogame era um ídolo. Se eu tivesse que escolher entre fazer um tempo a sós com Deus de 30 minutos, ou fazer um tempo a sós de 2 minutos e jogar 28 minutos, eu escolhi a segunda opção. Era um ídolo na minha vida o videogame, ele estava me separando de Deus, eu trocava Deus pelo videogame. A vaidade, muitas vezes a gente tem cuidados excessivos, a gente tem que se cuidar, tem que, se arrumar, tem que estar bem, mas muitas vezes a gente se excede nisso e deixa de servir a Deus. Já ouvi testemunho de pessoas falando que se ela não tivesse bem arrumada, ela não ia no culto. Se não desse tempo dela se arrumar como ela queria, ela não ia no culto. Ou seja, a imagem dela valia mais do que Deus para a vida dela. Nós temos que tomar cuidado, tem que se arrumar bem, tem que vir, bem arrumado, mas não pode isso impedir você de estar com Deus. Muitas vezes a gente faz o quê? Alguém no trabalho ou na rede social faz algum comentário e você quer agradar aquela pessoa, mesmo que o comentário dela seja anticristão, contra a palavra, a gente vai lá e dá like, vai lá e dá um apoio para ela. Às vezes no trabalho vê a pessoa falando, eu vou mentir sobre isso aqui, não quero não sei o que, você vai lá e ainda dá apoio, isso mesmo, faz isso, né? Encoberte esse erro seu aí, porque senão você vai sofrer com ele. Muitas vezes a gente faz isso para agradar as pessoas, ou com medo da nossa imagem, o que ele vai pensar de mim se eu falar contra? O que ele vai achar? E tem o fator dinheiro, né? Quantas vezes a gente deixa de dizimar? Esse mês eu estou apertado, não dá, não vou dizimar. Ou Deus manda a gente ofertar, não, já dizimei, estou quites com Deus, não vou ofertar. Deus manda trazer os mantimentos para a cesta básica, não, já dizimo, não vou levar os mantimentos para assistência social, entregar para as pessoas mais necessitadas. Quantas vezes a gente não deixa Deus entrar na área financeira da nossa vida? A gente quer reinar e governar. Deus pode, todas as áreas da nossa vida, ser o Senhor delas, mas na área financeira, não, essa não. E aqui tem um versículo, né, que Jesus fala, que nos ensina muito sobre isso. Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. O que acontece quando a gente vai adorar a dois senhores? Primeiro, não existe, porque quando tiver um conflito entre o dinheiro, no caso aqui, e Deus, nós vamos sempre opinar por quem? Pelo dinheiro. Então verdadeiramente eu estou adorando o dinheiro. Quando não conflita com o dinheiro, eu adoro Deus, mas quando tem um conflito, eu adoro o dinheiro. Então na verdade eu estou adorando só o dinheiro, não Deus. Então não há como adorarmos dois senhores, mas somente um. E Deus, Ele nos ama tanto, que Ele nos deseja por inteiro, Ele nos quer por inteiro. E aqui eu quero, de maneira muito rápida, falar um pouco mais sobre a questão do dinheiro, porque muitos acham que o problema é o dinheiro não é o problema. O dinheiro eu acho que é algo que Deus permitiu que fosse criado para nos auxiliar, para nos ajudar. Se a gente voltar lá atrás, quando não existia o dinheiro, como que as pessoas faziam para adquirir coisas? Faziam permuta.
Então eu planto feijão, o Renato planta arroz. Pô, preciso de arroz para comer. Pegava 10 quilos de feijão, colocava nas costas e ia lá na casa do Renato, batia lá na casa dele e falava: ô Renato, vamos trocar? Eu te dou 10 quilos de feijão, você me dá 10 quilos de arroz? Então quando o pessoal saía para comprar algo, ele tinha que levar coisa pesada, fardo, saco para trocar. Agora eu preciso de sal, ia lá com o Dindão que tinha sal, levavam 3, 4 quilos lá para trocar com sal com ele. Era assim que as coisas viviam. E aí Deus permitiu que criasse o dinheiro. Por quê? Porque agora basta uma carteira, uma pequena bolsa, e eu posso comprar o que eu quiser, se eu tiver dinheiro para aquilo, é claro. Mas eu posso ir lá, vou comprar o arroz do Renato, não preciso levar mais um fardo, só levar minha carteira lá e comprar. E aí a coisa vai evoluindo de tal maneira que eu já não preciso mais nem carregar dinheiro, basta um pequeno cartão de plástico, está tudo resolvido. Ou basta esse cara aqui, ó, cartão digital, Pix, eu não preciso nem levar carteira. Então, se o problema não é o dinheiro, onde está o problema? O amor excessivo ao dinheiro. Esse é o problema. O problema é quando a gente ama o dinheiro mais do que a Deus. O problema é que o dinheiro se torna o núcleo da nossa vida. Já conheci pessoas que quando é feito algum convite para ela, no subconsciente dela já faz o cálculo em dinheiro de quanto aquilo vai custar para ela, para saber se ela vai ou não, ou quanto que aquilo vai dar de retorno financeiro para ela, para ver se vale a pena ela fazer aquilo ou não. Então é uma pessoa que ela nunca vai fazer trabalho voluntário, porque aquilo custa dinheiro para ela, e o retorno financeiro é zero. Tem pessoas que vivem isso, em que o dinheiro é o núcleo na vida dela, tudo gira em torno do dinheiro, o dinheiro domina ela. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, eles nos mostram o quê? Quão importante para Deus é a nossa obediência. Não porque Deus é um ditador, não porque Deus precisa de súditos que o obedeçam, mas porque Ele é um Pai que nos ama tremendamente. Deixa eu falar uma coisa, Deus é Deus independente de nós, não há nada que nós façamos que pode tornar Ele mais Deus ou menos Deus. Ele é Deus independente de nós, quem depende dEle, precisa dEle, somos nós. Então por que Ele deu os 10 mandamentos? Por que tem as leis? Por que tem as ordens dEle? Tem a palavra dEle? Porque Ele nos ama tremendamente, Ele quer nos proteger de nós mesmos. Nós não sabemos o que nós queremos, então Ele vem e fala: faça isso, porque é o melhor para você. Ele está nos protegendo, tamanho o amor dEle por nós. Por que eu desejo a obediência dos meus filhos? Porque eu quero o melhor para eles, porque eu quero protegê-los. Se você pegar uma criança de 2 anos, levar ela na beirada de um precipício, ela vai pular do precipício. Se não tiver o pai lá para proteger ela, ela não tem maturidade para isso. Os pais já têm mais experiência, mais conhecimento, mais maturidade, principalmente filhos pequenos. Então a gente deseja obediência porque a gente quer o melhor para eles, porque a gente não quer que eles errem igual nós erramos, que a gente quer que ele possa ir além do que nós fomos. E aqui, 2 exemplos muito práticos que revelam isso. A Helena adora doce. Quantas vezes ela não vem pedir para comer doce antes da refeição? E por que eu falo não para ela? Porque eu amo ela e sei que aquilo não é o melhor para ela. O Henrique não gosta de ir na escola, não gosta, de deixasse ele ficava em casa. Por que eu sou tão mal com ele, faço ele na escola? Porque aquilo é o melhor para ele. Ele vai desenvolver, vai crescer lá, aprender a ler, escrever, aprender matemática, ciência, vai se desenvolver no relacionamento com outras crianças, vai aprender a trabalhar em grupo, tantas coisas que a escola traz. Mas ele não gostaria de ir. Se eu que amo os meus filhos faço isso, e o meu amor não se compara ao amor de Deus, imagina Deus que nos ama tremendamente. Deus ama muito mais do que o pai mais amoroso que há na terra, e Ele quer o nosso bem, e muitas vezes a gente fica fazendo birra, igual aos nossos filhos quando a gente fala não. Deus, eu não quero lá fazer tal coisa, hoje eu não estou afim de ir na conexão, tem que ir lá no discipulado, não vou visitar fulano de tal. Deus sabe o que é melhor para nós, Ele sabe tudo, Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas, e Ele tem algo que nós não conseguimos ter. Ele vê o futuro, Ele não está sujeito ao tempo, Ele já sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. Conhecendo tudo, tendo controle de tudo e vendo tudo,
Ele pode nos conduzir pelo melhor. E muitas vezes nós somos orgulhosos em achar que a gente conhece mais que Deus, que o que a gente quer é melhor do que o que Deus quer, e fica relutando em obedecer a Ele. A gente não consegue saber nem o que vai almoçar amanhã e acha que sabe de tudo, né? Que pode viver a nossa vontade, o nosso querer. Lá em Jeremias 29:11, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Lá em Deuteronômio 30:19b, nós lemos: agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Lá em Gênesis 35:12, a terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A nossa obediência a Deus resulta em bênçãos nas nossas vidas, mas também dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Jacó, aqui em Gênesis 35, Deus está falando para Jacó, fruto da aliança que ele firmou com Abraão, foi um avô de Jacó. A nossa obediência alcança os nossos filhos. Então, se não obedecermos por nós, que seja pelos nossos filhos, pelas futuras gerações, para que eles possam ser abençoados, para que eles possam ser conduzidos por Deus em tudo. Tem uma passagem lá em 1 Samuel 24, em que Saul, ele entra na caverna para fazer suas necessidades, né, dar uma aliviada na barriga. E quem que estava escondido no fundo da caverna? Davi e alguns dos seus homens, do seu exército. Davi estava fugindo de Saul. Saul era o rei de Israel e estava perseguindo Davi. Davi está lá no fundo. E Saul entra, se abaixa para fazer a necessidade, fica totalmente vulnerável a Davi. E ali os homens e Davi, o que falam para Davi? Ah lá, Davi, vai lá e mata Saul, acaba com ele. Creio que a carne dele também falou a mesma coisa, a cobiça dentro dele, vai, acaba com esse sofrimento de você viver sendo perseguido pelo rei, de você não ter casa, não ter um local fixo, ter que viver de lugar em lugar fugindo dele. E um pouquinho antes disso, o que aconteceu com Davi? Ele foi ungido por Samuel, seria o futuro rei de Israel. Se ele mata se ele mata Saul ali, ele não só se livraria dessa perseguição, mas se tornaria o rei. Ele passava de perseguido a rei. E o que ele faz? Ele corta um pedaço da veste de Saul, mas não mata Saul. Por quê? Porque ele entendeu que não era a vontade de Deus para ele naquele momento. Deus não queria que ele se tornasse rei de Israel matando Saul. Deus tinha outros planos para ele. E ele obedeceu. Ele soube aguardar e esperar. Quão difícil é para nós hoje aguardarmos e esperarmos. Porque obedecer a Deus não é só saber o que Deus quer, mas quando Ele quer e como Ele quer que a gente faça. Ele pode querer que eu vá visitar lá o Zé Roberto, mas que mensagem Ele quer que eu leve? Como Ele quer que eu fale com o Zé? Como Ele quer que eu haja com o Zé Roberto? Então a obediência vai além do que Deus quer, mas quando Ele quer e como Ele quer. E nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Nós somos uma geração tão ansiosa, que eu brinco que a gente é uma geração nesse miojo. A gente quer tudo o quê? Para agora, para já. Compra alguma coisa na internet, compra lá na Amazon, chega no dia seguinte, está lá ansioso, esperando. Nossa, eu comprei ontem à noite e ainda não chegou o produto que eu comprei na internet, ainda não veio. Pede um lanche em casa, dá meia hora, já está nervoso, esse lanche que não chega, o que está acontecendo? Já fica bravo, querendo ligar lá no lugar onde pediu, porque não sabemos esperar, somos uma geração extremamente ansiosa. A gente quer que Deus ouça a nossa oração e atenda na hora. É um Deus drive-thru, pede aqui, já pega ali logo na frente. E Deus não é assim, Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que aprender a esperar, a saber o tempo de Deus para as nossas coisas, para o que Ele deseja. A obediência, ela requer 3 Is. Ela deve ser imediata, ela deve ser inteira e ela deve ser interior. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um disso. O que quer dizer obediência imediata?
A gente não pode adiar. Deus está pedindo para fazer algo, vai e faça. Se é para fazer agora, vai e faça. Não dá para esperar a semana que vem, o ano que vem, daqui 10 anos. Quantas vezes na minha vida eu falava, não, eu vou procurar Deus, vou ter uma vida mais íntima com Ele a hora que eu me aposentar. Bobão, nem sei se eu vou me aposentar. Com as mudanças da regra aí, talvez nem vou me aposentar, né? Quem disse que eu vou chegar lá? Tanta gente, né, jovem partindo, tantas pessoas, e às vezes a gente quer esperar lá na frente, tiver mais tempo. Para conversar um pouco mais sobre isso, eu quero que vocês abram Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11 diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Quando que aconteceu a cura aqui? Quando eles foram, quando eles obedeceram. A cura só aconteceu depois do quê? De obedecer a Jesus. Eles não foram curados instantaneamente. Eles foram curados a partir do momento que eles caminharam em obediência a Jesus. E aqui, eu acho que é importante um contexto para a gente entender essa obediência deles, quão difícil era. Naquela época, a lepra, naquela época, hoje em dia também, a lepra é uma doença contagiosa, transmissível. E naquela época, por conta disso, não havia tratamento para a lepra. Os leprosos, eles eram isolados, eles ficavam fora da cidade, como se fosse um leprosário. Então ali só ficavam os leprosos. Então o cara era tirado de perto da família, dos filhos, do trabalho, dos amigos, e vivia em isolamento. Se não houvesse alguma cura, ele morreria ali isolado, sem ver mais seus amigos, seus parentes. Eles eram discriminados, ninguém podia chegar perto, senão se tornava impuro. E aí, à distância, eles chamam Jesus: ei mestre, nos cura, nos purifica. O que Jesus faz? Ele encosta neles. A gente vê tantas vezes Jesus fazendo cura, encostando nas pessoas, pessoas encostando, né? Até tem uma passagem que ele gospe, usa saliva, né, Jesus, para curar. Jesus não encosta neles. Jesus cura à distância. E muitas vezes Deus está mandando algo, a gente fala: não, Senhor, se o Senhor falar de tal jeito eu vou. Se o Senhor usar fulano de tal, aí eu vou. Se o Senhor pedir para eu ir para falar essa mensagem para fulano, eu vou, mas para ciclano eu não quero ir. A gente fica colocando obstáculo, fica querendo ser do nosso jeito. E se a gente olhar, Jesus não orou pela cura deles. O que Jesus falou aqui? Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Jesus não falou: está curado, ser curado, está limpo, seja purificado. Não, mandou só eles ir e se mostrar ao sacerdote. Pela lei de Moisés, como que era o processo com os leprosos? Eles, se tinha alguma mancha, algo na pele, né, que a lepra é uma doença de pele, eles tinham que se apresentar diante do sacerdote. E o sacerdote, de acordo com as regras que tinham na lei, via se era lepra, está afastado, se não é, poderia continuar. Então muitas vezes, eles estavam lá diante, foram, né, todos eles foram e se apresentaram, e o sacerdote mandou ele embora, excluiu ele do meio deles. Muitas vezes eles foram até humilhados pelo sacerdote. E agora o que eles tinham que fazer? Voltar para esse cara e se apresentar de novo a ele. E eles tinham que ir sem estar curado, porque a hora que Jesus mandou ele ir, eles continuavam um corpo igual estavam antes. O que aconteceria naturalmente com eles? Seriam humilhados diante do sacerdote de novo. O sacerdote ia expulsar eles de novo de lá. Muitas vezes Deus pede para que a gente faça algo com o irmão que a gente tem dificuldade, que a gente não tem aquela afinidade. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai usar outras pessoas em que a gente tem dificuldade de relacionamento para nos curar, para nos transformar, para nos purificar. E eles foram.
eles não titubearam, eles foram na hora e se apresentaram ao sacerdote, e aí foram curados. O segundo I é inteira. Nós devemos obedecer de maneira inteira, de maneira absoluta, de maneira total. Não dá para obedecer um versículo sim, outro não. Não dá para obedecer, todas as áreas da minha vida eu vou, mas a criação dos meus filhos não. Esse eu sei o que fazer, Deus, não quero Deus aqui. Nós não podemos fazer isso. A nossa obediência a Deus tem que ser inteira, tem que ser em tudo, em todas as áreas, tudo aqui. Não dá para chegar e falar, esse versículo é retrógrado, isso aqui é do Antigo Testamento, não vale mais. Não, a palavra de Deus é viva, ela vale, ela é inteira, ela é completa. Não vai dar tempo aqui, mas depois lê em casa, 1 Samuel 15, 1 Samuel capítulo 15, fala o seguinte: Saul vai lutar contra os amalequitas, aí ele vai até Samuel, para consultar Deus se ele deve ir lutar com os amalequitas, e Deus fala, pode ir que eu vou dar vitória a vocês, porém, vocês têm que matar todos, não pode deixar ninguém vivo, matar todas as pessoas, homem, mulher, criança, idoso, e todos os animais, não traga nada deles, acabe com tudo lá. Saul vai, vence a batalha, e o que Saul faz? Traz o rei Agag, e os melhores animais do rebanho, ele traz. E quando Samuel chega diante de Saul e fala, o que você fez, Saul? Não, eu obedeci a Deus, eu só trouxe o rei Agag, e alguns animais, porque eu vou sacrificar ao Senhor em agradecimento a Ele. O que Samuel falou para ele? Não foi isso que Deus mandou você fazer, Ele mandou matar todo mundo, não era para trazer ninguém. E olha só, presta atenção nisso. Se nós avançarmos para o livro de Esther, capítulo 3, lá aparece uma pessoa, um conselheiro do rei Xerxes, chamado Amã. Amã, aconselhando o rei Xerxes, ele fala para o rei publicar um decreto, matando todos os judeus, autorizando que todos os judeus fossem mortos. Olha que a gente vê lá em Esther, capítulo 3, versículo 1, quando fala de Amã, sabe o que fala dele? Que ele é um agagita. Sabe o que é agagita? Descendente de Agag. Se Saul tivesse matado Agag como Deus mandou, não existiria Amã tentando acabar com o povo judeu. Não haveria Amã, não haveria esse episódio que Esther precisa jejuar e orar todos juntos para tentar convencer o rei a mudar de ideia, acabar com isso. Quase que o povo judeu é totalmente exterminado por conta da desobediência de Saul. Que possamos obedecer totalmente a Deus. Eu vi esses dias uma frase que diz o seguinte: 99% de obediência não é obediência, 1% de desobediência é desobediência. Então nós precisamos obedecer totalmente, de maneira inteira, plena, todos os versículos, toda a palavra, toda a vontade de Deus. E o terceiro I é o interior. Quer dizer o interior? Nós devemos obedecer com alegria, com satisfação, desejar viver a vontade de Deus, desejar viver a vontade dEle, não simplesmente porque é o melhor, não simplesmente porque aquilo vai trazer benefícios, mas porque nós amamos a Deus, e nós queremos agradá-lo. Como que Davi entra em Jerusalém com a Arca da Aliança? Dançando, pulando, festejando, porque ele está trazendo a arca. Ele não foi lá só para pegar a arca porque era o melhor, porque era uma obrigação. Ele fez por alegria, por estar ali com Deus, com a presença dEle, vivendo a vontade dEle. Como que Moisés reage quando Deus fala para Moisés: eu não vou mais com vocês, vou mandar um anjo, vocês vão conseguir entrar na terra prometida, vai dar tudo certo. O que Moisés fala? Se o Senhor não for conosco, é melhor nem sairmos aqui. Olha o desejo dele por Deus, pela presença, por viver com Deus. Essa alegria, esse desejo que tem dentro de nós. É claro que nem sempre nós vamos obedecer com isso, mas nós temos que buscar isso. É claro que nós vamos ter alguns momentos que obedecer porque é o melhor e ponto final, mas que a gente comece a buscar esse desejo dentro de nós em obedecer a Deus com alegria, com satisfação. Eu já não dizimo mais porque eu sou obrigado a dar 10%, porque a palavra diz que eu tenho que dar 10%.
mas eu dizimo em alegria, porque eu estou devolvendo a Deus todos os recursos que Ele tem me provido, eu estou devolvendo para Ele parte do que Ele tem me provido, reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida nessa área, reconhecendo que eu amo Ele tremendamente. Lá em Jeremias 31, 33b diz o seguinte: declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ei, Deus deseja revelar a vontade dEle a nós, e colocar isso dentro de nós, a vontade dEle, o querer dEle, não mais escrever em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. E Ele ainda nos deixa um grande auxiliador, um grande ajudador, que é o Espírito Santo, para que não só a vontade dEle esteja no nosso interior, mas para que a gente viva aquilo, porque é um conflito no nosso interior. Nós temos, a gente viu a semana passada o diabo aí nos tentando, usando o mundo para nos tentar, sozinho a gente não consegue. Então a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar a viver a vontade de Deus, para satisfazer a vontade dEle. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo e permitir ser guiado por Ele. Qual que é uma das características do fruto do Espírito? O domínio próprio. O Espírito Santo nos conduz a termos um domínio próprio, de deixar de viver a nossa vontade para viver a vontade de Deus. É a ação do Espírito Santo em nós, nos transformando à semelhança de Jesus. Jesus fez o que quando esteve aqui? Ele viveu a vontade do Pai. A gente vê lá em João, Evangelho de João principalmente, falando: já não falo o que eu quero falar, mas o que o Pai deseja que eu fale. Já não faço mais o que eu quero fazer, mas o que o Pai deseja. Nós estamos aqui num processo, sendo transformados pelo Espírito Santo, de glória em glória, à semelhança de Jesus. Então, precisamos permitir ser transformados pelo Espírito Santo. Lá em 1 Samuel 15, 22, depois que Saul, fala que ia entregar os animais para sacrifício, olha só, Samuel responde para Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus prefere a nossa obediência aos nossos sacrifícios. Ele quer que a gente obedeça. É claro que se errarmos, devemos nos arrepender, nos colocar diante do Senhor, pedir perdão, nos arrependendo, querendo transformar, mas nós devemos desejar muito mais obedecer a Ele, viver a vontade dEle, para não pecar mais, para não errar mais, e essa é a vontade de Deus para nós. Já caminhando para o final, que o tempo já avançou, tenho a impressão que um minuto, quando eu estou aqui, não tem 60 segundos, tem 30, 40, passa muito rápido. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa mensagem do profeta Jeremias vem para o povo de Israel quando eles estão cativos na Babilônia, eles estão escravos na Babilônia, e Jesus vem e traz essa mensagem para nos mostrar o que? Nós não podemos viver baseado em situações ou circunstâncias. Nós temos que obedecer a Deus, independente de onde a gente está, do que a gente está vivendo, no momento da nossa vida ou não. Deus está falando: eu tenho esperança e futuro para vocês. Não olhem para o momento atual, não olhem para a escravidão, não olhem para a dificuldade, mas olha para mim e segue a minha vontade, o meu querer. Vem me servir, me adorar, para que eu possa conduzi-los para um futuro com esperança, um futuro bom, um futuro de bênção. Então a gente tem que parar de olhar para situações e circunstâncias, parar de olhar para o Mar Vermelho e para o exército de Israel vindo, e olhar para Deus e falar: Deus, por onde que nós vamos? Qual a direção que o Senhor tem? O que o Senhor deseja? O que o Senhor quer? Deus tem uma vida de prosperidade para nós, e não é só financeira, em todas as áreas da nossa vida. Ele tem uma vida de sucesso para nós em todas as áreas. Sabe o que é sucesso para Deus? É vivermos a vontade dEle, os planos dEle. Muitas vezes, um tempo atrás, Deus trouxe muito ao meu coração algo. Se a gente parar para pensar, qual é a pessoa mais bem sucedida atualmente, a gente acha? Muitos de nós, a maioria vai falar o quê? Steve Jobs, Elon Musk. Por quê? Foi uma pessoa bem sucedida aos olhos do mundo. Mas eles viveram a vontade de Deus? Talvez eles não estarão na Nova Jerusalém,
Mas um cara lá na África, um missionário lá, que entregou a vida dele a Cristo, que viveu lá a vontade de Deus, que ninguém conheceu ele aqui, vai estar numa posição de destaque lá na Nova Jerusalém. Por quê? Porque ele viveu uma vida seguindo a vontade de Deus, seguindo o que Deus desejava para ele. Qual que é a dificuldade que muitas vezes a gente tem em obedecer a Deus? É de pagar o preço. O que custa obedecer a Deus? Custa tudo, porque é obediência total. Nós temos que render nossa vida completa a Ele. Nós não temos mais nada, é tudo dele, inclusive a nossa vida. Então nos custa tudo. Quem aqui viu recentemente a conversão do rapper JP? Quem que acompanhou essa conversão? Uma conversão que tem, impactado, me impactou, olhar e ver isso. Para quem não sabe, o rapper JP é um dos rappers, eu não sabia até então, mas é um dos rappers mais conhecidos do Brasil. Ele tem várias músicas que tocaram entre as 10 primeiras no Brasil. Famoso, muito sucesso, muito dinheiro, muitos shows, agenda cheia. E ele decidiu, no começo do ano, em um show, ele revelou que aquele era o último show da carreira dele, porque ele decidiu entregar a vida a Cristo. Ele levantou uma faixa falando: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele abriu mão do sucesso, do dinheiro, da influência que ele tinha através das músicas, de todo o poder que dava a vida dele, abriu mão da carreira dele, profissional, para se render a Cristo. Custou tudo a ele. Ele tinha alguns contratos de propaganda e publicidade com os sites bets aí de apostas, os bets. E ele falou: eu vou romper com esses contratos. Sabe quanto que é a multa? Mais de 3 milhões de reais a multa para ele romper. Aí perguntaram para ele: como que você vai pagar isso? Não importa, se precisar, eu vendo o que eu tenho dentro da minha casa, eu vendo tudo, mas eu quero seguir a Cristo. Ele abriu mão de tudo para seguir a Cristo. Quando eu vi essa história, um versículo veio, saltou aos meus olhos. Paulo fala: considerei tudo esterco diante de conhecer a supremacia de Cristo, diante de viver a vontade de Deus, diante de viver como Cristo. E muitas vezes a gente tem dificuldade de ir na conexão, de ir no discipulado, de vir no culto. Ou o cara abriu mão de tudo. Talvez ele vai estar com a conta bancária zerada para pagar a multa, não tem mais renda, mas ele está vivendo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente, nessa área aqui a gente aceita Deus, aqui ainda não dá, vou esperar mais um pouco para me render a Deus aqui. Deus está pedindo para eu não ir mais com esses amigos meus, porque eles bebem muito, eles me levam para outro caminho. Mas eu gosto tanto deles. Aí fica esse dilema. Não, se Deus está mandando, obedece, faça, custe o que custar. A nossa recompensa é tremenda, é a presença de Deus, é tudo. Eu não vou cantar aqui, porque senão o Ministério de Louvor vai querer me chamar, mas tem uma música que a gente volta e meia canta, que é aquela: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Nós temos vivido isso? Eu tomei uma paulada do Espírito Santo nisso, eu estou compartilhando com vocês, que eu não quero apanhar sozinho. A gente vive isso, a gente canta isso, mas vive isso na prática? Vive com alegria, por amor e com alegria? E Deus tem sido o dono das nossas vidas, das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa postura. Ele tem sido o dono. Temos vivido uma vida de obediência a Ele. Eu quero finalizar com 2 versículos, lá em Isaías 55:8. Diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A vontade de Deus é muito maior do que a nossa, os planos de Deus são muito superiores aos nossos. A vontade de Deus não se compara à nossa. Que possamos viver a vontade dEle, o querer dEle, que os planos dEle se tornem os nossos planos, que a vontade dEle se torne a nossa vontade, que para 2025 a agenda dEle se torne a nossa agenda,
Ei, o JP rasgou a agenda dele de shows para viver a agenda de Deus para a vida dele. Que nós possamos fazer isso todos os dias da nossa vida, viver a vontade dele, porque ela é o melhor para nós, é muito superior ao nosso. Eu tenho vivido algumas experiências com Deus que me tem levado a viver coisas que eu jamais imaginei viver. Eu jamais imaginei estar aqui nesse lugar, estar num púlpito falando a palavra de Deus. Jamais. Deus me trouxe aqui por quê? Porque um dia Ele me chamou e eu obedeci. E às vezes eu tenho sido ousado, né? A Giovana sabe um pouco do meu sofrimento para subir aqui, o quão nervoso eu fico, quão difícil é. Mas Deus deseja, eu tenho que fazer. Eu tenho que estar aqui, se Ele quer, se é a vontade dEle. Então que a gente possa viver a vontade dEle, agradar ao Pai, seguindo a vontade dEle, entendendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, é o melhor para nós. Vamos ficar de pé, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada, para que Ele nos ajude a vivermos a vontade de Deus, para que Ele nos ajude a vencer essa vontade interior que nos consome, que nos afasta da vontade de Deus, para que Ele nos conduza, nos revelando os ídolos que há em nossas vidas, que a gente possa vencer esses ídolos, para que Deus tenha prioridade máxima na nossa vida, para que nós possamos nos render a Ele, amando e adorando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Os olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. Meus olhos viram, meus olhos viram Cristo, Tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo.
hoje, ó Pai, para declararmos: nós não somos mais para nós mesmos, nós estamos aqui nos rendendo a Ti, a Tua vontade, o Teu querer. Vem, Senhor, vem reinar e governar as nossas vidas, vem nos conduzir a vivermos a Tua vontade, o Teu querer. Espírito Santo, nós não conseguimos sozinhos, nós somos fracos, nós somos miseráveis. Nos ajuda a vencermos a nós mesmos, a vivermos a vontade do Pai, a deixarmos de lado tudo para seguir a Cristo, que possamos pagar o preço de total entrega e consagração. Nos ajuda uma obediência plena, uma obediência total. Desperta em nós uma alegria em obedecer ao Pai, um amor enorme por Ele, fazendo tudo por amor e com alegria. Nos conduza, Espírito Santo, a vivermos a vontade de Deus de maneira plena, de maneira profunda. Assim nós te pedimos, nos ajuda a vencermos a nós mesmos em todas as dificuldades e a vivermos de maneira plena e profunda a vontade do Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para Jesus.